Hoje vamos pensar nesta pergunta: como lidar com o sentimento de culpa? O que fazer em relação a ele? A consciência culpada parece ser um sentimento constante em nossa vida. Como disse o psiquiatra suíço Paul Tournier, toda educação em si mesma constitui um cultivo do sentimento de culpa. Principalmente a melhor educação, aquela de pais bastante preocupados quanto à formação moral de seus filhos e quanto ao sucesso deles na vida. Então, percebemos que a educação consiste, sobretudo, em repreensão, e toda chamada de atenção, mesmo sendo discreta e silenciosa, sugere o sentimento de culpa. É como se estivessem dizendo para nós: você não tem vergonha de agir assim? Na verdade, vivemos como que num constante sentimento de culpa no dia a dia. Veja alguns exemplos: as notas baixas na escola, não ter um comportamento que alegre os pais, dar um presente que a namorada ou o namorado não aprecie, não cumprir com as expectativas dos amigos, não cumprir com as expectativas do cônjuge. De fato, o sentimento de culpa está presente constantemente em nossa vida, principalmente porque a nossa sociedade parece que leva mais em conta as falhas do que os acertos. A esta altura, uma pergunta fundamental é: isso é bom? Isso faz bem? Por um lado, o sentimento de culpa é tremendamente negativo, porque o medo do que os outros possam pensar de nós, o medo do julgamento dos outros, nos paralisa, nos torna estáticos, nos impede de agir. O servo que escondeu seu talento, na parábola dos talentos de Mateus 25, ele disse: fiquei com medo. No caso deste personagem, a possibilidade de errar, de sentir-se culpado por não fazer um bom negócio, o fez esconder o seu talento na terra, em lugar de trabalhar com ele. Então, quando a pessoa se deixa dominar pelo medo de errar, pelo medo do que os outros possam pensar dela, alimenta um sentimento de culpa doentio, às vezes até falso, ilusório. Isso não é bom. Por outro lado, e de certa forma, o cristianismo é a religião da culpa. No âmago do cristianismo está a seguinte ideia: nós temos uma dívida com Deus, nós temos culpa em relação a Deus e precisamos nos libertar dessa culpa. Certamente, uma das coisas que Deus mais faz conosco é libertar-nos diariamente do sentimento de culpa. Aqui está o que eu considero o lado bom do sentimento de culpa. Sentir-se culpado, ter consciência da culpa, pode levar o ser humano a procurar libertar-se desse sentimento. E a libertação ocorre pela ação de alguém que é mais forte do que nós. Apenas o mais forte e que não tem culpa pode me livrar. E aqui entra Deus. O profeta Isaías sintetiza em palavras de rara beleza a questão de libertar-se do sentimento de culpa quando afirma no capítulo 6, no versículo 7, o seguinte: agora que esta brasa tocou seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Não precisamos carregar o sentimento de culpa. Se quisermos, podemos pedir a atuação de Deus em nossa vida. Certamente, Ele pode tirar de nós todo o peso do remorso, da culpabilidade, e não apenas tirar o peso da culpa, Ele também pode dar-nos poder para viver de tal maneira que não venhamos a cometer erros que produzirão culpa. Vá a Deus em oração, agora mesmo. Confesse a sua culpa. Diga a Ele o que está atormentando você. Abra o seu coração a Ele. E sabe o que vai acontecer? Ele vai perdoar você, Ele vai receber você e Ele vai lhe dar poder para não pecar. Vá a Deus. Ele vai receber você com um abraço perdoador.